Sonia Carson e sua impactante jornada. Sonia Carson foi uma mulher extraordinária, cuja história é uma fonte inspiradora de resiliência, determinação, coragem e fé. Nascida em circunstâncias desafiadoras, ela enfrentou diversas adversidades desde cedo. Sonia é mãe de Ben Carson, um menino pobre, negro, criado sem a presença do pai desde os 5 anos de idade. Ben Carson se tornou um neurocirurgião. Ele recebeu das mãos do presidente George Bush, em 2008, a Medalha Presidencial da Liberdade. Sonia conheceu as complexidades da vida desde sua juventude. Cresceu em um lar adotivo e, aos 13 anos, casou-se com um homem de 28 anos. Inicialmente, eles foram felizes, mas depois de 5 anos de casados, Sonia descobriu algo que lhe trouxe uma tristeza imensa. Seu marido tinha outra família e ficou ainda mais horrorizada quando descobriu que ele também era um traficante de drogas. Sonia então se muda para a casa da irmã, em uma outra cidade, com o intuito de proteger os seus filhos. Depois do divórcio, Sonia retorna para sua cidade. Ela era uma mulher com apenas o 3º ano de escolaridade. Por vezes, ela trabalhou muitas horas em 2 ou 3 empregos para conseguir manter a sua família. Seu relacionamento de dependência do Senhor lhe deram sabedoria para criar seus filhos, para que se formassem no ensino médio, na faculdade e se tornassem homens de sucesso. Nessa época, além da dificuldade que Sonia tinha de trabalhar em 2, 3 empregos para sustentar a família, ela também enfrentava uma árdua batalha contra a depressão e pensamentos suicidas. Procurou ajuda em um hospital psiquiatra da cidade. Tendo sido aceita para tratamento, antes de se internar, tomou uma decisão que se tornou um ponto de virada na vida de seus 2 filhos. Dizendo que iria para Boston ver a irmã, ordenou que, na sua ausência, os 2 meninos deveriam aprender a tabuada inteira. Ben, ao ouvir essa ordem da mãe, disse que ela era a pior mãe do mundo. No entanto, pouco tempo depois, um menino que não acertava uma questão na prova de matemática acertou 24 de 25 questões. No dia que isso aconteceu, ele chegou em casa muito eufórico e, para sua alegria, encontrou sua mãe de volta. Ben era míope e um pouco disciplinado. Tirava as piores notas da escola, sendo constantemente chamado com palavras pejorativas, de menos capacitado, pelos colegas. Em pouco tempo, o menino começou realmente a acreditar que não era inteligente. Sonia recusou-se a aceitar o rótulo depreciativo imposto ao filho. Com firmeza, declarou que o filho era inteligente, apontando o dedo indicador para a cabeça do menino. Ela disse: "Tudo o que você precisa para triunfar no mundo está aqui dentro da sua cabeça. Basta enxergar além do que se vê." O lema de vida de Sonia Carson era: "Aprenda a fazer o seu melhor e Deus fará o resto." Ela colocou esse lema em prática para motivá-la na criação dos filhos. E ela usou sua filosofia de vida para motivar os seus filhos a estudarem e serem homens que poderiam abençoar outras vidas. Seu lema de vida lhe serviu bem enquanto criava os meninos. Lidava com a ansiedade e a depressão e tentava sobreviver. Sonia escolheu Deus porque se sentia sozinha e não tinha amigos. "Não tenho mais ninguém a quem recorrer. Deus, o Senhor tem que ser meu amigo, meu melhor amigo. O Senhor precisa me dizer como fazer as coisas e me dar sabedoria, porque não sei o que fazer." Essa foi a oração de Sônia. Esse relacionamento com Deus deu-lhe sabedoria para estabelecer limites em torno de seus filhos. Sônia trabalhava como faxineira na casa de um professor viúvo. Certo dia, enquanto limpava a biblioteca, ela ficou impressionada com a quantidade de livros que ele tinha e perguntou se ele já tinha lido todos aqueles livros.
A resposta foi: quase todos. Esse momento foi crucial para Sônia entender que leitura e boa educação poderia fazer uma grande diferença na vida de seus filhos. Ao retornar para casa e se deparar com os filhos desperdiçando tempo assistindo a programas inúteis na TV, ela decidiu intervir. Sônia estabeleceu regras rigorosas para incentivar os meninos a se tornarem melhores alunos, restringindo a exibição de televisão a 2 programas por semana. Ela os obrigou a visitar a biblioteca regularmente, escolher 2 livros para ler e fazer uma resenha para cada um dos livros. Essa mudança veio do desejo de Sônia de garantir que os seus filhos atingissem todo o seu potencial acadêmico, uma convicção daquela experiência marcante na casa do professor viúvo. A influência desse momento mudou a vida de Sônia, transformou ela numa mãe dedicada à educação dos filhos. Sua perseverança na educação valeu a pena. As notas de Ben Carson começaram a melhorar durante a segunda metade do 6º ano do ensino fundamental, e ele então terminou o ensino fundamental como o melhor aluno de sua classe. Logo depois, se formou no ensino médio e mais tarde na universidade. Dr. Benjamin Carson tornou-se um neurocirurgião de renome mundial, liderando uma equipe para remover os 2 gêmeos siameses. Naquela época, a retirada dos gêmeos foi uma cirurgia inovadora e que obteve sucesso. Essa grande realização não seria possível se Sônia tivesse se portado com indiferença quando seu filho, ainda pequeno, foi chamado de menos capacitado na escola. Sua atitude fez toda a diferença. Exemplo de mulher sábia e atuante. Benjamin Carson atribui à sua mãe, Sonia Carson, o motivo de seu sucesso na vida. Eu não apenas vi e senti a diferença que minha mãe fez em minha vida, mas ainda estou vivendo essa diferença como homem. A história dessa mulher tem muito a nos ensinar. Através de sua dedicação e diligência no cuidado com seus filhos, ela nos prova claramente que não há circunstâncias que o Senhor não possa mudar. Sonia Carson superou as dificuldades, a pobreza, a maternidade sozinha, a depressão, trabalhou duro para criar seus 2 filhos. Por sua vez, esses rapazes cresceram e se tornaram homens não somente de sucesso, mas homens que podem fazer a diferença na vida de outras pessoas. Como ela acreditava que seriam, porque ela viveu o seu lema: aprenda a fazer o seu melhor, Deus fará o resto. Precisamos ter cuidado com as crenças mentirosas e bloqueadoras. Você só precisa enxergar além daquilo que você vê. O mesmo conselho que o apóstolo Paulo deu para os cristãos de Corinto. Andemos por fé e não por vista. O que podemos aprender com essa história? Que tal orarmos para Deus dar sabedoria e fortalecer as diversas mães que estão em situações parecidas com a de Sônia? Ore para que o Senhor restaure a vida de mães que estão entregues a drogas e outros vícios. Ore pelas mães cujos filhos desapareceram e que não conseguem encontrá-los. Ore para que essas crianças possam voltar para os braços de suas mães. Ore para que as mulheres grávidas que estão considerando o aborto desistam dessa ideia, que elas possam ter o coração quebrantado e amar seus filhos ainda no útero. Você ouviu Conectando Histórias? Compartilhe essa história com alguém ao longo dessa semana.